Por hoje, Salmo 118 será essa porção que vamos estar estudando juntos. Eu peço que você atentamente acompanhe esse texto comigo. Assim nos diz a palavra de Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Deus, nós te agradecemos por esse texto tão precioso, tão belo, Senhor, tão rico. Nós não conseguimos penetrar, Deus, em toda a profundidade que há nestas páginas, mas nós te pedimos, mesmo que caminhando pela superfície dessa passagem, fala conosco, Deus. Abre os nossos olhos para que enxerguemos e sejamos espiritualmente enriquecidos pelas verdades, pelos tesouros que se acham nesta passagem. Aquece-nos, desperta-nos, confronta-nos, cumpre o teu propósito através desta palavra nas nossas vidas. Assim oramos, Deus, clamando pela tua graça, pelo teu auxílio neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há algumas curiosidades que cercam esse texto. O Salmo 118 acha-se entre o menor salmo da Bíblia, Salmo 117, que lemos no início do nosso culto, com apenas 2 versículos, e o maior salmo de toda a Escritura, o Salmo 119. Este salmo se acha dentro de um pequeno grupo de textos conhecidos pelos estudiosos como o Halel egípcio. Este texto, assim como esses outros textos que fazem parte deste pequeno grupo de salmos que se acham dentro do livro dos Salmos, faziam parte dos salmos que os judeus cantavam ao longo do período da Páscoa e da festa dos tabernáculos. Provavelmente, este foi o salmo que o Senhor Jesus cantou com seus discípulos antes de ir em direção à sua crucificação. Este era o último salmo que era cantado no final da festa da Páscoa. Este salmo apresenta em si riquezas que foram consolo para o coração de muitos mártires ao longo da história. É neste salmo que Lutero encontrava a sua porção preferida da Escritura.
e que encontrou nela também encorajamento e esperança em meio às tantas perseguições que experimentou ao longo da Bíblia. Uma última curiosidade acerca deste salmo é que nesta passagem, especificamente entre os versos 8 e 9, acha-se um meio, por assim dizer, da Escritura. A Bíblia, se fosse dividida em duas partes, teria como centro o Salmo 118, versículo 8 e versículo de número 9. Para além destas curiosidades que são importantes em alguma medida, o fato é que esta passagem nos apresenta conselhos ricos, que foram direcionados tanto para o povo dos dias do salmista, como também podem ser de grande auxílio na nossa caminhada cristã. Através do verso do seu boletim informativo, você pode perceber comigo 4 lições, 4 ricos conselhos, que através destes versos o salmista oferece aos nossos corações, à medida que estudamos essa porção. Em primeiro lugar, esse salmo nos ensina ou nos encoraja a sermos gratos ao Senhor em todo o tempo. Essa é a tônica que o salmista apresenta à medida que abre os versos iniciais do texto que estamos lendo. O texto nos diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Reparem comigo a forma como o salmista apresenta o Senhor, ou apresenta a razão pela qual deveríamos dar graças ao Senhor, deveríamos louvar ao Senhor. Ele não diz que devemos louvar ou dar graças a Deus porque Deus faz o bem. Sabemos que Deus faz isso. E isso é um motivo suficiente para louvarmos a Deus. Todavia, o convite que o salmista nos faz é encontrarmos um motivo ainda mais profundo em nossos louvores e em nossa adoração. Ele não aponta para os feitos de Deus, mas nos aponta para o caráter de Deus. Deus faz o bem, mas não é o que o salmista diz nesse texto. Devemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom. O Senhor Jesus Cristo, conversando com o jovem rico, naquela famosa passagem que já estudamos ao longo da vida tantas vezes, disse a esse jovem que há somente um que é bom, e este é o próprio Deus. Nós conhecemos pessoas que parecem ser boas. Talvez você e eu sejamos pessoas que se parecem assim. Mas o fato é que nós só parecemos. Porque somos bons até que alguém pise no nosso calo. Somos bons até que alguém feche-nos no trânsito. Somos bons até que não acordemos com a cabeça virada naquele dia. Até que alguém não nos tire a paciência. Nós só somos bons até que alguma coisa diga o contrário. Mas não é este o caso de Deus. O salmista diz que Deus é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que a sua providência pareça escura em alguns momentos da vida, o salmista nos garante que em todo o tempo o nosso Deus é bom. Este é um aspecto inato, próprio da sua natureza e, portanto, imutável. Se por um lado o salmista nos diz que Ele é bom, agora ele nos apresenta na parte B do mesmo versículo a maneira como temos a chance de provar esta doçura da sua bondade. Afinal de contas, sem a verdade que se acha na parte final do versículo 1, nenhum de nós conseguiríamos desfrutar ou concordar com isto que o salmista está nos declarando no verso 1. O salmista nos diz que a razão de podermos cantar esta canção, experimentar todos os atributos de Deus, e a razão de chamar-nos à adoração, é porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia significa dizer, ou a misericórdia de Deus poderia ser explicada como a característica que Deus possui de não nos dar aquilo que nós merecemos, de não nos retribuir conforme os nossos pecados exigem que recebamos determinado tipo de castigo ou determinado tipo de tratamento. Ao invés de nos punir, o Senhor esconde as suas mãos e nos presenteia com bondade, ao invés de nos oferecer juízo. E por que esta verdade é tão importante? Porque a misericórdia é uma verdade fantástica que deveria realçar e fazer brilhar em nossos olhos. Porque a misericórdia de Deus, irmãos, que descortina a bondade do Senhor, e em grande parte é somente por ela
que conseguimos perceber todos os outros de seus atributos. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, escrevendo sobre este salmo, nos disse o seguinte: os anjos podem dizer que Deus é bom, mas não precisam de sua misericórdia e não podem desfrutá-la. Portanto, não podem ter igual deleite com ela. A criação inanimada declara que Ele é bom, mas não pode sentir a sua misericórdia, pois jamais transgrediu. Mas o homem profundamente culpado e piedosamente perdoado por Deus, contempla a misericórdia de Deus como o ápice da sua bondade. Eis o motivo que toma o coração do salmista de gratidão naquele momento. E que faz com que ele não apenas louve a Deus, mas que convide todas as pessoas que estão à sua volta a fazerem o mesmo. Quando nos vemos encantados com alguma coisa, o fato é, não conseguimos guardar isso somente em nossos corações. Desejamos que o máximo possível de pessoas à nossa volta conheçam e desfrutem da mesma realidade. É por isso que ele chama no verso de número 2, Israel, o povo de Israel, a reconhecer a misericórdia de Deus. Verso 3, a casa de Arão, ou seja, os sacerdotes. Versículo 4, ele chama todas as outras pessoas que também faziam parte do povo de Deus, os tementes a Deus, o que significa também eu e você. É porque o nosso Senhor é bom, e porque as suas misericórdias duram para sempre, que devemos louvá-lo e louvá-lo em todo o tempo, irmãos. Você pode fazer o mesmo que o salmista convocou o seu povo a fazer nesse instante. Você consegue reconhecer quão privilegiados nós somos por sermos herdeiros dessas promessas, por podermos desfrutar disto que o salmista nos apresenta nesse texto. Talvez muitos de vocês estejam chegando hoje a este lugar chateados pela forma como a vida tem se desenrolado nos últimos anos. Chateado por não estar aonde gostaria de estar profissionalmente. Quem sabe frustrado pela forma como a sua carreira tem caminhado, como a sua família tem trilhado, como financeiramente você tem estado. São tantas chateações que podem tomar a nossa mente, podem tirar o nosso sono, podem tirar a alegria do nosso rosto. Nesta noite, acredito que Deus, através desse salmo, nos convida a nos recordarmos de um presente que ninguém pode nos tirar. Todas as coisas nesta vida são instáveis, são incertas, mas tem algo que não muda, irmãos. Tem algo que é imutável, tem algo que é nosso para todo sempre, e isso é as misericórdias de Deus. Será que você tem refletido quão abençoado, quão abençoada você é por desfrutar destas promessas que o Senhor nos oferece? As misericórdias de Deus a Israel no Antigo Testamento podem se revelar de diversas formas. Através de livramentos de exércitos inimigos, através de prosperidade financeira, através da construção de um reinado, através da saída do Egito, do ingresso em Canaã. Você pode olhar para a sua vida e não enxergar essas bênçãos físicas, materiais, que aquele povo desfrutou em seus dias. Mas nós temos bênçãos ainda mais importantes, realidades ainda mais especiais, com as quais Deus nos presenteou em Cristo Jesus. Por conta da misericórdia de Deus, você se tornou um filho amado de Deus por adoção. Você é herdeiro das promessas em Cristo Jesus. Você recebeu o direito a possuir uma cidadania que não é mais deste mundo e que lhe dá direito a eternamente habitar na presença de Deus. Será que nós não temos motivos de nos alegrar nesta noite? De estarmos felizes nesta noite? De, assim como o salmista, encher a nossa boca de riso e cantar uns aos outros: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Em segundo lugar, irmãos, qual o conselho que o salmista nos oferece?
Ele nos chama a confiar no Senhor em meio às crises da vida. É isso que através dos versos de 5 a 14 podemos aprender. Então, extremamente biográfico, eu peço que você perceba a forma como o salmista se coloca a partir do verso 5. Ele partilha com seus leitores as difíceis experiências da vida que passou e a forma como o seu coração estava se sentindo àquela altura. Verso 5. Na angústia, eis o lugar que aquele homem estava à medida que com a sua pena escreve esse texto. Angustiado estava. Por que estava angustiado? O texto nos oferece algumas respostas para isso. O contexto, pelo que tudo indica que esta passagem foi escrita, acha-se no período em que o povo de Deus saiu do cativeiro babilônico. 50 mil homens foram liderados por Zorobabel, história que vocês e eu podemos e estudamos no livro de Neemias, em direção a Jerusalém. Jerusalém estava destruído àquela altura. Os muros estavam em pedaços, o templo também. E a missão que o povo de Deus recebeu foi reconstruir aquele templo. Eles começaram a obra, mas o desânimo tomou o coração do povo. Incerteza os abateu. E aqueles homens que começaram empolgados, que saíram da Babilônia, foram a Jerusalém com um coração cheio de ardor missionário, ardor evangelístico, ardor pela glória de Deus. Em pouco tempo, aquele ardor virou frieza. Os inimigos estavam cercando, opositores se levantavam de todos os lados e internamente o coração deles dizia que era tempo de desistir. Foi isso que aconteceu durante 14 anos. 14 anos de oposição. 14 anos de desânimo, 14 anos em que a obra de Deus não progrediu, mas ficou aparentemente estagnada. Este homem estava profundamente angustiado. Do lado de fora, exércitos inimigos estavam lhe rodeando e fazendo ameaças à sua própria vida. É o que podemos perceber através do verso 7, irmãos. No verso de número 10, percebemos ameaças estrangeiras pairando aquele ambiente. No verso 12 e versículo de número 13, o salmista utiliza duas ilustrações para descrever a experiência existencial que os acometia naquele momento. Com o verso de número 12, ele traz a ilustração de abelhas. Eu não sei se você já deu alguma pedrada em caixa de maribondo. Eu já dei, gente. Uma bela pedrada na caixa de maribondo, corri, até que olhei para trás, achando que tinha deixado todos eles para trás, e foram 2 nesse meu olho. Ficou que nem uma laranja. Eram 2. O salmista falou que a experiência é como se ele estivesse cercado por um enxame de abelhas. Exércitos estavam à sua volta. Se ser pego por abelhas é difícil. Levar um trupicão na rua também não é nada fácil. E foi essa a sensação que aqueles homens, que o salmista desfrutou naqueles dias. Os exércitos os empurravam. Mas há uma boa notícia nesse texto. E essa boa notícia não está em parte dos versos, mas se você for um leitor atento, haverá de perceber que cada um dos versos, do 5 ao 14, nos apresenta o nome do Senhor neles. Deus estava com seu povo. No verso de número 12, somos informados que o Senhor queimou aquelas abelhas ou seus inimigos como quem queima espinhos. Eles foram pulverizados. No verso de número 13, se os inimigos empurraram o salmista e o seu povo, a fim de lhes trazer derrota, desânimo, destruição, o Senhor foi o seu amparo. O Senhor o segurou com o braço forte. O que podemos aprender neste texto? Não podemos fugir da crise. Mas a crise não pode nos afastar de Deus. O nosso Deus está conosco em meio às lutas da vida. Nós não podemos impedir que os barcos nos quais vivemos passem por tormentas. Mas Jesus nos garante que Ele sempre estará dentro do barco da nossa vida. Que Ele sempre estará ao nosso lado. O que nos chama a atenção nesse texto, irmãos, não é apenas as circunstâncias que acometeram o salmista, a angústia que ele passou, mas o que fez diante da angústia.
E no final das contas, isso é o que mais importa também quando enfrentamos angústias na vida. Vocês podem perceber comigo o verso seguinte, ou a segunda parte do verso que lemos. Verso 5. Invoquei o Senhor. E o que aconteceu, irmãos? E o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. Ao invés de paralisar diante da angústia, frente às aflições, frente aos perseguidores, ele eleva o seu coração diante do Senhor, derrama o seu coração diante do Senhor e recebe do Senhor aquilo que ele mesmo não poderia fazer por si. O Senhor lhe concede salvação. Não é este um caminho que também deveríamos trilhar diante das perseguições e diante das crises que experimentamos ao longo da vida? Ao invés de paralisar diante da angústia, eu sei que é o que eu faço. E acredito que é o que também você deve fazer em alguns momentos da vida. Ao invés de nos determos em abatimento estéril, em murmuração infrutífera, por que não elevamos o nosso coração diante do Senhor? Que pode todas as coisas, que promete estar conosco, e que é capaz de fazer por nós aquilo que nós mesmos não somos capazes. O salmista busca o Senhor. E à medida que busca ao Senhor externamente, ele recebe livramento. Verso 5 lemos isso. Mas essa não é a melhor parte do texto. Percebam comigo o versículo 8 e versículo 9. E vejamos internamente o que acontece no coração deste homem. Versículo 8. 6, 8 e 9. Nesta ordem. O texto nos diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Vocês conseguem perceber o que aconteceu aqui? Se do lado de fora, se exteriormente o livramento foi dado, internamente algo ainda mais belo aconteceu. A visão deste homem foi alargada. A sua compreensão acerca de Deus e das circunstâncias foi realocada à posição correta no seu coração. Ele entendeu que a rocha na qual ele pode confiar realmente é uma rocha firme. É segura o bastante para que ele deposite toda a sua confiança nela. E se nela confiar, ou seja, no Senhor, ele não será frustrado, ele não será abalado, ele haverá de permanecer. Externamente, livramento. Internamente, transformação. O salmista reage à crise de uma forma sábia. Ele abre uma avenida pela qual eu e vocês deveríamos também trilhar diante das nossas. Eu não sei quais são as crises que você está experimentando na vida. E se ao olhar para a sua vida você não consegue perceber nenhuma, eu gostaria de te dar um conselho. Elas virão. Mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente virão. E quando vierem, o que haverá você de fazer? O salmista nos oferece 2 conselhos práticos, irmãos. O primeiro deles, deveríamos elevar o nosso coração diante do Senhor, ou até a presença do Senhor. Isso é o que ele faz no versículo 5 que lemos. E isso significa oração. À medida que oramos, temos a chance de levar o nosso coração à presença de Deus e derramar perante Ele tudo o que estamos passando. Não há cristão que possa permanecer diante das crises sem oração de verdade, sem apresentar diante de Deus, sem lavar o seu coração diante do Senhor, sem encontrar refúgio no Senhor. Talvez paralisamos tanto, somos tão infrutíferos e permanecemos abatidos por tanto tempo, mais do que deveríamos, porque ao invés de elevarmos o nosso coração ao Senhor, trancafiamos o nosso coração nos nossos próprios sentimentos, na murmuração, no abatimento estéril, em um quarto fechado, em pensamentos tolos. O salmista nos convida a elevar o nosso coração até a presença daquele que pode todas as coisas. Em segundo lugar, o texto também nos convida a levar o Senhor ao nosso coração. Se devemos orar, por outro lado, devemos meditar nas verdades de Deus.
Não é o que ele faz através dos versos de 6 até o verso 9? Ele traz as verdades do Evangelho ao seu coração, à sua mente. Ele prega ao seu próprio coração acerca de quem é o seu Deus. Ele diz a si mesmo: o Senhor está comigo, não temerei. O que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Ele prega a si mesmo, verso 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Oh, meu coração, escuta minha alma, verso 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É o que fazemos, queridos. É como reagimos quando as crises abatem as nossas vidas, o nosso coração, nossas emoções. Levamos o Evangelho à mente, enriquecemos a nossa mente com as verdades imutáveis de Deus. A tristeza que nos assola, o desânimo que nos abate, a insatisfação que nos atormenta, é diretamente proporcional ao esquecimento que nutrimos acerca de Deus. Quanto mais esquecidos somos acerca de quem é o nosso Deus, menos alegres, menos felizes, menos satisfeitos, menos contentes seremos na vida. Qual é o segredo da verdadeira alegria, do verdadeiro contentamento, da verdadeira satisfação? Corações e mentes saturadas com o conhecimento de Deus. Portanto, pregue ao seu coração as verdades acerca do Deus que você possui. Quando o sofrimento desejar lhe dizer que você está sozinho, recorde-se desse salmo: o Senhor está comigo. Não temerei. Quando os seus inimigos lhe cercarem por todos os lados, sejam eles internos ou externos, diga ao seu próprio coração: o Senhor está comigo, por isso, para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Quando se ver desesperançado frente aos candidatos da nossa nação, do nosso estado, lembre-se do verso 8 e do verso 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Que lembremos do Deus que de fato possuímos, queridos. À medida que lembramos do Evangelho, precisamos nos lembrar de uma verdade muito importante que esse texto nos sugere. À medida que oramos, Deus pode nos livrar de algumas circunstâncias, mas pode ser que Ele não livre, irmãos. Pode ser que Deus não responda às nossas orações, pelo menos não imediatamente. E sabe por quê? Porque mais interessado do que nos livrar dos inimigos externos, Deus está interessado em te livrar e me livrar do inimigo do nosso coração. A maior bênção que esse texto nos apresenta não é a bênção que nos é descrita com o verso 5, quando o salmista recebe o livramento circunstancial, irmãos. Mas é a bênção descrita a partir do verso 6 em diante, quando ele tem a sua visão alargada, quando o seu coração é transformado, quando ele passa a conhecer Deus de forma mais profunda. O grande propósito de Deus para as nossas vidas não é nos poupar do sofrimento, mas é nos livrar dos nossos pecados, é nos fazer mais parecidos com Jesus logo. Se por alguma razão as suas orações quanto a livramento de problemas parecerem demorar, talvez seja porque Deus esteja primeiro respondendo a oração do seu filho. Quando na oração sacerdotal, em João capítulo 17, o Senhor Jesus orou por mim e por você, e por todos aqueles que haverão de crer, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para responder a essa oração, o Pai pode aparentemente demorar em responder a sua, a minha, a nossa. Porque aquele problema talvez não seja um castigo para você, mas um presente disfarçado que está alargando a sua visão, ele fazendo conhecer mais do seu Deus e lhe tornando mais parecido com Jesus.
É isso que Deus faz com o salmista, e é isso que Ele também faz conosco frequentemente, em meio aos desertos, às crises desta vida. Em terceiro lugar, qual conselho o salmista nos oferece? Eu peço que você perceba comigo o verso de número 15 até o versículo de número 21. O salmista nos convida a glorificar o Senhor após as vitórias. Com o verso 15, lemos o seguinte: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. É exatamente o que o salmista faz, e o seu povo também, à medida que Deus lhes abençoa. Frente aos grandes feitos que Deus empreendeu no meio do seu povo, após retirá-los do cativeiro da Babilônia, levá-los em direção a Jerusalém, e depois de 14 anos de paralisação, despertar o coração do seu povo e em tempo recorde, 52 dias, fazer com que aqueles homens erguessem aquelas muralhas a fim de proteger a cidade. Conforme Neemias, capítulo 12, verso 43 nos informa, a cidade de Jerusalém foi tomada de louvor. Provavelmente é a esta referência que o versículo 15 do Salmo 118 faz menção. As pessoas se alegraram naquele momento. As tendas dos justos se encheram de voz de júbilo e de salvação. Tal era a alegria que se espalhou pelas casas da cidade, que conforme Neemias escreve, as vozes dessas pessoas, os louvores daquelas pessoas ao Senhor podiam ser ouvidos de longe. Deus fez isso. É isto que essas pessoas reconhecem. Deus era o autor de tamanha bênção. Percebam comigo os versos que seguem. Através do verso 15b e verso 16, eles reconhecem o autor de tais bênçãos. Quem realizou o tamanho feito? A mão do Senhor fez proezas, ou faz proezas. As mãos do Senhor se elevam sobre nós. Eles não atribuíram tal feito, a reconstrução dos muros, as vitórias que tiveram, a inteligência, as estratégias, a habilidade humana, mas simplesmente, unicamente, ao braço forte do Senhor. Após o livramento que receberam, depois de serem disciplinados por Deus, poupados pelo Senhor, versos de número 17 e 18. O texto nos informa com os versos 19, 20 e 21. Que aquele louvor que inicialmente começou nas casas de Jerusalém, desejava ou passou a ser levado ao templo. Esse era o desejo do salmista. Ele desejava que aquela expressão de adoração privada se tornasse pública na casa do Senhor, forma como o templo era compreendido no Antigo Testamento, o lugar onde Deus habitava. Eles foram bons pedintes. No verso 5, eles pedem ao Senhor. E o Senhor os ouviu em meio à sua angústia. Mas no verso que lemos, 15, 16, até o verso 21, aprendemos que esses bons pedintes eram também homens e mulheres agradecidos. Eles tinham boa memória. Não é este um mal que nós temos? Ou não é esta uma bênção que nos falta? Somos esquecidos, irmãos. Somos bons de pedir, mas tardios em agradecer ao Senhor. Tardios em contar as suas bênçãos. Tardios em expressar a nossa adoração, em glorificá-lo após as vitórias que Ele mesmo faz em nossas vidas. Você quer uma prova disso? Analise a sua própria história, analise a sua própria vida, analise a forma como você responde aos feitos de Deus sobre a sua vida. Frequentemente os nossos cultos estão cheios, hoje não é o caso. Mas os bancos podem estar cheios de muitos cultos. Vamos aos cultos com o coração alegre pelos feitos de Deus, pelas bênçãos que Ele nos concede.
Mas frequentemente, não é este um caso pontual desta igreja, daquela igreja, mas é uma prática comum, é uma realidade comum em diversos ambientes. As frentes de serviço sempre são menores do que o número de pessoas que frequentam os domingos. Por que isso? Senão um sinal da nossa ingratidão ao Senhor. Ou ainda, pense comigo, quantas vezes nós pedimos pela provisão do Senhor nas nossas famílias, para que Deus abra portas de trabalho, para que Deus supra as nossas necessidades, para que Deus nos ajude a passar naquele concurso, para que Deus nos possibilite a graça de ter uma melhor condição de vida, e Deus faz isso com grande frequência. Deus nos abençoa com prosperidade, irmãos. Foi isso que o salmista pediu no final deste salmo. Deus se alegra muitas vezes em nos dar estas bênçãos. Mas quando Deus nos dá, frequentemente os votos que fizemos a Ele nos dias de escassez, de vacas magras, não costumam ser lembrados quando as vacas estão gordas. Quantas vezes somos infiéis, pouco generosos, frequentemente não temos olhos para ninguém, além das nossas próprias casas e dos nossos próprios interesses. Essa também é uma realidade na sua vida. Você já se viu nesta postura. Somos desafiados por Deus nesta noite a exercermos e a termos uma boa memória quanto às dádivas que Ele nos concede. Ainda mais, perceba comigo nesse texto, acerca de uma marca que tomou o coração deste povo. Ao passo que foram abençoados por Deus, as suas casas foram tomadas de alegria. As vozes que haviam nessas casas de júbilo e de salvação podiam ser ouvidas de longe, conforme Neemias nos escreve. As nossas casas também emitem ruídos. Quais são eles? Quais são as vozes que, a partir dos nossos lares, podem ser escutados? Pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que lá frequentam, pelas pessoas que lá vivem? Quais são as vozes que emitimos através dos nossos lares? O seu lar tem sido tomado por vozes de alegria também. As pessoas que estão à sua volta podem escutar e perceber vozes de alegria e de salvação que reverberam através da sua mesa. Quais são as vozes que podem ser ouvidas através dos almoços que acontecem no seu lar? A alegria do Evangelho reverberando a partir dos assuntos que são tratados na mesa. Os seus filhos são abençoados, os seus netos são abençoados. À medida que você partilha da alegria que tem no Senhor pela obra que Ele fez na sua vida. Ou será que os nossos lares, as nossas mesas, os nossos jantares, os nossos almoços são mais do mesmo, gente? Quando você sai do culto e reflete sobre a grande alegria de salvação, sobre a grande dádiva que Deus te deu em Cristo Jesus, qual é o assunto que ocupa lugar principal no almoço? Será que você fala sobre a roupa do professor? A roupa daquela irmã? Será que você fala sobre fulano que fez isso, fulano que fez aquilo, ou será que é Jesus o centro? Ou pense ainda mais na forma como você vive o seu casamento. Afinal de contas, as vozes que as pessoas escutam a partir dos nossos lares não são apenas aquelas vozes que emitimos com fala, mas aquelas que podem ser escutadas em alto e bom som, através da forma como nos tratamos como marido e mulher. Se fosse de fato um discurso, qual é o discurso que os seus vizinhos têm tido a chance de ouvir a partir do seu casamento? Eles conseguem perceber a alegria que o Senhor Jesus e só o Senhor Jesus faz? Será que as pessoas que convivem conosco conseguem perceber dois pecadores, porque nós somos, que têm problemas, mas que pela graça de Deus se perdoam, que buscam reconciliação, que desejam acertar? Quais são as vozes que o Evangelho tem promovido a partir das nossas famílias? A minha oração para a minha casa, para a sua casa, para os nossos lares, é que sejamos holofotes
Isso é o que os nossos lares deveriam ser. Holofotes. Você sabe o que um holofote faz? Não chama atenção para si mesmo. As pessoas não devem olhar para a sua casa, para a minha casa e ficarem impressionadas conosco e dizerem que família fantástica. Isso deveria apenas ser um chamariz para que elas olhassem para aquele que é realmente fantástico e que faz aquilo que acontece nas nossas famílias ser possível. E este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se não é o que tem acontecido na sua família, meu irmão, eu peço que você coloque o seu coração diante de Deus. Peça a Ele graça. Utilize as verdades que nós temos aprendido juntos nesta noite para buscar isso, para dar um passo a mais nesta direção. Pense nas vozes que você tem feito reverberar através dos seus filhos, através do seu casamento, através dos discursos que você dá, através das palavras que utiliza, para que Cristo de fato seja glorificado e ouvido a todos os povos, a começar daqueles que estão perto de nós. Por fim, irmãos, vejamos o último conselho que conseguimos perceber através dos versos 29 ou 22 a 29. Esse texto nos convida a enxergarmos a presença de Deus em todas as circunstâncias. Com o verso de número 22, isso fica claro. À medida que o salmista nos diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Afinal de contas, o que o salmista queria dizer com isso? Essa é uma das porções mais conhecidas e utilizadas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Essa parte final do Salmo 118 acha-se presente em diversos textos do Novo Testamento, em todos os evangelhos, por exemplo. O que o salmista estava querendo dizer com isso? Essa poderia ser uma descrição perfeita da experiência de Israel naqueles dias. Israel era como uma pedra importante dentro dos propósitos de Deus, uma pedra angular. Talvez na nossa construção isso não nos faça tanto sentido como fazia naqueles dias, mas a pedra angular era uma pedra de apoio, onde todas as outras pedras eram alicerçadas, ancoradas de tal forma que ao retirar esta pedra, toda a construção estava em risco de cair, de desmoronar. Aquelas pessoas dos dias de Israel, as nações que estavam à volta, que se comportaram como abelhas, que os perseguiam, que os aprisionaram, que foram seus inimigos, enxergaram Israel como um povo sem importância. Afinal de contas, Israel, humanamente falando, não tinha tanta importância assim. Você deve se recordar das suas aulas de ensino médio, de Fundamental 2. Você deve ter estudado sobre os egípcios, sobre os persas, sobre vários e vários povos, mas nós não nos atentamos com grandes detalhes sobre a história de Israel. Você estuda a história de Israel aqui, mas não no colégio, pouco na faculdade. Israel não foi como os persas chegaram a ser, como os gregos chegaram a ser. Eles eram pequenos. Mesmo que nos dias de Salomão, na era dourada do rei Salomão, ainda assim os seus territórios não foram tão vastos como foram de tantos outros povos de seus dias. Era uma pedra aparentemente sem importância. Mas aquela pedra pequena, que poderia ser aparentemente descartada, dentro dos propósitos de Deus, tornou-se uma pedra angular. E por quê, queridos? Porque esta pedra, pequena, sem beleza e sem formosura, foi o canal escolhido por Deus para trazer à existência aquele que no Novo Testamento é chamado de pedra angular, o Senhor Jesus Cristo. O salmista se refere a Israel, mas no Novo Testamento encontramos os autores do Novo Testamento usando a mesma referência para aplicar a pessoa de Cristo Jesus. Jesus, assim como fora Israel no Antigo Testamento, não tinha aparência, não veio em um trono real, não nasceu em berço nobre, não nasceu em uma cidade de reis, nasceu em um lugar ermo, em uma família aparentemente sem grande importância, conviveu com pessoas simples.
cresceu em um lugar inóspito, mas foi ele escolhido por Deus para ser o Salvador de todo mundo. E aquele que era aparentemente sem beleza, sem formosura, que os homens rejeitaram, se tornou a pedra angular, que de acordo com Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, uniu judeus e gentios. E de acordo com o que Pedro, em 1 Pedro 2, 6 a 8, nos escreve, construiu destes dois povos um único povo, uma nação santa, povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus, chamado para boas obras. Esse texto nos ensina que muitas vezes Deus trabalha de uma forma que nós não conseguimos compreender claramente. Através das circunstâncias, as coisas parecem não caminhar muito claras aos nossos olhos. Israel parecia um povo desprezado, mas o texto nos ensina que seria ela, aquele povo, aquela nação, escolhido para um propósito grandioso. O Senhor Jesus veio como homem simples, mas é Ele o Salvador do mundo, o Deus homem, o Filho de Deus. E é também esta uma perfeita descrição do que nós somos, do que a Igreja de Deus ao longo de toda a história aparenta ser. Um povo sem beleza, sem formosura, constituído de pessoas simples, poucos de nobre nascimento, poucas pessoas importantes e sábias de acordo com os padrões deste mundo. Mas é este povo simples, pequeno, de pessoas comuns, ninguém tão extraordinário assim, que Deus escolheu para cumprir os seus propósitos de levar o Evangelho a todos os povos. E é esta igreja, é este povo que haverá de perseverar, de ser preservado até o fim. As pessoas dos dias do salmista poderiam se perguntar: o que será de nós? Temos inimigos que são como abelhas ao nosso lado. Eles parecem nos empurrar. Nações estrangeiras estão à nossa volta. O grande intuito do salmista, através de todo este salmo que estamos estudando, é nos mostrar que por conta das misericórdias de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus, haverá de permanecer até o fim. Não porque são bons, não porque são fortes, não porque são poderosos, mas porque Deus haverá de lhes guardar. Fazendo um sanduíche, gente, por assim dizer. O autor utiliza, nos últimos versículos deste texto, verso de número 29, no último verso, as mesmas palavras com que abriu o salmo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eis a razão pela qual a igreja haverá de permanecer de pé. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia nunca nos faltará. É diante desta verdade que nós precisamos pensar o futuro da igreja. Enxergar os reveses políticos, econômicos, sociais, geopolíticos que nos cercam. O que será da igreja? O que será da igreja se uma terceira guerra mundial acontecer? O que será da igreja se levantasse em nosso meio, em nossa nação, no nosso continente, no mundo, um homem terrível, que a Bíblia chama de anticristo? O que haverá de acontecer se o nosso país entrar em guerra ou em crise? O que haverá de acontecer? Será que a igreja vai acabar, gente? Será que os nossos filhos haverão de estar em um mundo sem igreja? Talvez seja essa a dúvida que muitas pessoas possam ter. Mas essa não é uma interrogação na cabeça do Senhor. E não deveria ser também na nossa. A igreja haverá de permanecer, como sempre permaneceu, por uma única razão. Porque as misericórdias do Senhor haverão de permanecer para todo o sempre. Se isto é verdade, descansemos o nosso coração. Louvemos ao nosso Deus. E avancemos na obra que Ele nos chama a fazer enquanto Ele ainda não vem. Esse salmo foi refúgio para muitos dos cristãos que estão descritos em uma das indicações de leitura do boletim de vocês.
Ou melhor, tem 2 indicações de leitura que eu convido que vocês leiam em casa, que vocês possam adquirir esses livros. Heróis da Fé. Heróis da Fé, vocês podem recordar o nome do livro. O Livro dos Mártires, de John Fox. O outro livro, acredito que é Heróis da Fé. Não estou me recordando agora. É do... O outro. Heróis da Fé. Heróis da Fé e o Livro dos Mártires retratam a vida de diversos cristãos do passado e as perseguições que esses homens viveram. E este texto foi esperança para que vários deles, especificamente esse texto, enfrentassem a fogueira, enfrentassem a forca, enfrentassem a guilhotina, porque eles sabiam que por mais que a guilhotina caísse no pescoço, que a fogueira comesse o corpo, as misericórdias do Senhor não poderiam ser arrancadas de suas vidas. O mesmo pode ser dito a meu e a seu respeito. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Nós vamos cantar mais uma canção em seguida, encerrando o nosso culto, mas que você possa agradecer, como o salmista fez, à medida que compôs esse verso. Louvemos ao Senhor pelas suas misericórdias que não têm fim, irmãos. Oremos ao nosso Deus nesse instante. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Somos tão abençoados, Senhor. Presenteados com bênçãos tão grandes. Não nos referimos às bênçãos que passam e nos são tiradas, como dinheiro, posses e bens. Nos referimos, Deus, às bênçãos de valor eterno. Salvação, perdão de pecados, justificação. Muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias que estão sendo levantadas sobre as nossas vidas a cada raiar e a cada pôr do sol. Muitas coisas nesta vida podem mudar, Senhor, mas o Senhor não. Pois o Senhor não apenas faz o bem, mas o Senhor é bom. E é por isso que podemos estar tranquilos, mesmo quando os reveses da vida nos pegam. Mesmo quando o abatimento tenta nos surpreender. O Senhor não muda. As tuas misericórdias não têm fim. Traz alegria ao coração dos teus filhos. Que estas verdades promovam nas nossas vidas ânimo renovado, esperança renovada, desejo de nos envolvermos ainda mais com a tua obra, desejo de sermos ainda mais ativos no teu serviço. Senhor Deus, que as verdades que ouvimos nesta noite possam promover gratidão em nosso coração. Faz-nos enxergar as vitórias que o Senhor nos tem dado. E que isso nos mova, Senhor, a viver um estilo de vida que transborda gratidão, que abençoa vidas, que se envolve com a tua obra. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. E que ao longo da semana estas verdades alicercem o nosso coração e nos façam te amar mais e mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor mais uma canção, respondendo àquilo que ouvimos.